Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa sessão de perguntas e respostas do mini curso com a Troposlab. É um prazer receber vocês aqui, participantes, e agradecer mais uma vez a presença da Letícia Goulart aqui com a gente hoje. Letícia, o mini curso da Troposlab foi um sucesso. A gente teve um retorno muito positivo dos participantes nos 3 dias de evento. E para a gente é um prazer contar com a sua presença aqui ao vivo para responder um pouquinho das perguntas e a gente poder conversar mais um pouquinho a respeito desse assunto tão interessante que você trouxe, né? Relacionado à governança e inovação. A gente está aguardando só mais uns minutinhos, o restante dos participantes migrarem da plataforma do evento para acessar o nosso bate-papo, e mais dentro de alguns minutinhos a gente já inicia. Se você quiser dar uma palavra inicial, você fica à vontade. Obrigada, Nayara. Bom dia, pessoal. Está sendo uma grande alegria compartilhar aqui um pouquinho com vocês, né, sobre esses temas que Luciana, Vitória e hoje eu trouxemos, né, em relação a ESG e inovação, né. Então, estou muito feliz com o resultado disso. Nayara já estava me contando que foi um sucesso mesmo, já tem a gente teve bastante engajamento e estou aqui à disposição para a gente trocar um pouquinho. Que bom, então vamos começar, né? Primeiro, né, a gente recebeu uma primeira pergunta aqui da participante que queria saber da sua experiência em consultoria, qual que tem sido o principal desafio com relação à aceitação das mudanças por parte dos líderes das empresas? Bom, a gente vê principalmente assim, dentro da minha experiência, eu trabalho muito com grandes corporações. E a gente está passando por um momento de transformação, né? É inevitável. Eu falei várias vezes na minha aula, né? Não tem como ser diferente mais. A gente está vendo muita coisa acontecendo que só esse tipo de prática, né, relacionada a ESG, em todos os aspectos, pode solucionar de fato. Então, o que eu percebo atualmente é essa transição, né, de uma governança resistente, uma governança mais conservadora, que não percebe que a inovação precisa estar dentro de todas as atividades. E acredita ainda que a inovação deve ser uma área de P&D, né, assim, pesquisando para pensar se vai desenvolver e trazer aquilo para o mercado. E não algo inerente a toda a prática, inerente ao core da empresa de fato. Né? Isso está sendo transformado, mas com certeza ainda é o maior desafio que a gente enfrenta dentro das grandes corporações, principalmente. Isso, e ainda pensando, né, no ponto de vista dos líderes, né, quais que são os principais desafios enfrentados por esses líderes, né, empresariais, ao tentar equilibrar essa necessidade de uma governança corporativa que seja ágil, que seja adaptável, com esse compromisso contínuo de sustentabilidade e de responsabilidade social corporativa? É difícil mesmo, né? O conhecimento e o convencimento, eu acho que são os dois maiores obstáculos. A gente aqui na Trópolis busca trabalhar justamente isso, né? A gente tem formações para isso, né, relacionadas a comportamento empreendedor, habilidades empreendedoras, tanto para lideranças quanto para times mesmo, né? Com esse olhar, com a necessidade dessa preocupação. Então, eu entendo que o conhecimento de entender, né, que a gente está no momento em que é preciso colocar isso dentro das práticas, né? E aí, mais uma vez, a gente pensando na governança como o pilar, a base para que todo o resto aconteça. Se a gente vai desenvolver práticas mais sustentáveis, se a gente precisa olhar para o aspecto social e pensar em times mais diversos, isso precisa começar na governança, né? Isso precisa estar, assim, os 3 pilares, eles precisam estar completamente alinhados para acontecer. Então,
e isso precisa passar por um processo também de convencimento, e a gente está num momento onde a gente passou por compromissos relacionados a ESG, desenho de ações relacionadas a ESG, e agora a gente começa a colher os dados referentes a isso, né? Então, entendo que esse vai ser um processo cada vez mais fácil, né? Bem entre aspas, mas pelo fato da gente começar a ter dados, pelo fato da gente começar a conseguir comprovar e não precisar convencer, né, de que esse é o caminho. E assim a gente chega ao conhecimento de fato. Muito bom. A gente recebeu uma pergunta de uma das nossas participantes relacionada às questões regulatórias, né, desse processo. Então, considerando essa importância, né, que ficou muito clara na sua fala, né, na sua aula, a importância do pilar da governança, quais que seriam essas referências regulatórias ou o aparato legal para essa abordagem ou apoio do ESG no Brasil? Bom, no início da minha aula eu trouxe alguns pontos ali, né, numa linha do tempo em relação a isso. É, Hoje, em relação à governança, a gente pode se pautar muito por aquilo ali, né? E, inclusive, assim, a gente acompanha algumas resoluções, né? Algumas boas práticas também, né? Não falando apenas de legislação, vindas do IBGC, que é uma instituição que é reconhecida internacionalmente, né? Ela é super tudo que ela publica, tudo que ela trata é levado em consideração. Mas recentemente, né, inclusive falando desse aspecto de legislações, saiu uma resolução da CVM 193, se eu não me engano, que determina, por exemplo, que todas as empresas que forem listadas em bolsa, a partir de 2026, elas precisam responder trazer relatórios, né, referentes às práticas ESG. Tudo dentro em conformidade com o que essa resolução traz e as legislações anteriores. Então, alguns índices precisam ser cumpridos, né? A mesma coisa da parte de mercado de carbono, por exemplo, né? Quando a gente está falando de um pilar de sustentabilidade. As empresas precisam comprovar isso. As empresas precisam comprovar também, a partir de 2026, de forma obrigatória, vão precisar comprovar a diversidade de times, ações sociais relacionadas a impacto em comunidades no entorno, como que existe esse impacto positivo, né? Vamos pensar empresas que fazem extração, que têm alguma coisa relacionada à, à sustentabilidade. Para além de, vou trazer aqui de uma forma bem simplista, né? Mas para além de a gente pensar em replantar árvores, né? O que mais que vocês estão fazendo? A sociedade já está de olho nisso, né? Todo mundo quer consumir olhando para isso, né? Isso está mais do que comprovado. Então, uma empresa que, sem citar nomes, mas falando já a respeito, né? Mas uma empresa que é super conectada com a ESG, que tem diversas ações na Amazônia, no Cerrado, para a produção de cosméticos, enfim, quais são as ações que ela pratica com as comunidades extrativistas, né? Como que ela consegue se tornar regenerativa nesse ponto. Então, as legislações, elas já estão aí, batendo na nossa porta, né? A gente precisa começar a olhar para isso, não tem muito tempo, a gente precisa se organizar para tal, e o que a gente precisa estar de olho é nisso tudo que é publicado, né? A CVM já está completamente conectada com a ESG, e a maioria das coisas provém do que é ditado pelo IBGC.
Muito bem. E aí, essa sua fala faz um gancho perfeito com outra pergunta que a gente recebeu ainda com relação a essas questões regulatórias, né? Que eu queria saber se você observa desafios na implementação dessas estruturas de governança transparentes e responsáveis em diferentes cenários, né, internacionais, ou considerando essas corporações que são multinacionais, né, elas enfrentam algum desafio com relação a isso, ou você observa um cenário já assim com um certo consenso nesse aspecto? O consenso é de que a gente precisa fazer, mas desafios aos milhares. A gente passa por. Existem barreiras culturais, é muito difícil, né? Uma padronização disso tudo. E quando eu trago ali naquela linha do tempo, né, falando principalmente do relatório ali que vem do Fórum Econômico Mundial, de quais que são os critérios que a gente deve olhar quando a gente fala dos 4Ps ali, são os 21 pontos, né? É justamente uma tentativa de padronização de tudo isso, em relação a critérios que precisam ser respeitados. Mas são dos mais diversos, né? Porque a forma como é olhado um ESG, né? Uma prática de governança na América do Norte, sei lá, em algum país asiático, na América Latina, e havendo uma grande corporação com sede, né, e filiais em todos esses lugares, a gente vai enfrentar com certeza diversos desafios para a forma como isso é olhado, porque existem políticas públicas diferentes, né? São aspectos que a gente não controla enquanto corporação. Então, eu acho que essas tentativas de padronização em relação a critérios que precisam ser olhados e respeitados são as formas mais seguras da gente conseguir garantir tudo isso. Mas eu não vejo uma pacificação em relação aos desafios de fato ainda não. Nossa, seria maravilhoso, inclusive. Eu imagino. E Letícia, lá na sua fala, você mostrou alguns exemplos, né, de métricas e de indicadores que podem ser usados para medir essa eficácia, né, da governança corporativa na promoção de inovação e de sustentabilidade, né? Um dos exemplos que você trouxe lá era o investimento em P&D, né? Imagino que seja volume, né, de recurso de fato aplicado. Você tem outros exemplos para trazer de métricas que podem ajudar a evidenciar de que forma que essas práticas, né, de governança estão, de fato, promovendo inovação? Quando a gente fala desse modelo de relatório, a gente tem diversos tipos de relatório, né? Alguns mais voltados para a parte de sustentabilidade, outros mais voltados para o aspecto social, né? É, existe até uma listagem de como que a gente pode trazer relatórios em relação a cada critério, a cada aspecto. Mas eu acho que, assim, a gente falar de um investimento em P&D e tudo que isso tem por trás, pode ser o melhor exemplo da gente pensar numa métrica nesse contexto que a gente está conversando aqui hoje. Então, o que significa, por exemplo, o investimento em P&D? Aquela empresa está olhando para práticas verdes, sustentáveis, ela está olhando para o time dela em relação a isso é diverso. Quando ela olha, por exemplo, para a lei do bem, que é relacionada a incentivos fiscais, né, para desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento e inovação dentro das empresas, ela está respeitando todos esses critérios que são necessários também, né? Quando ela pratica uma inovação aberta e traz isso dentro de relatório também, isso também é uma métrica, né? E suas relações com ICTs, universidades, startups, parcerias com outras empresas, inclusive, ela está respeitando os aspectos relacionados à inovação, à diversidade, quer dizer, a gente, inclusive, na Tropos desenvolveu uma ferramenta que é um diagnóstico para ODS.
Então, acho que a Lu e a Vitória devem ter falado sobre ODS também, né? Então, quais são os ODS, né? Isso é uma métrica interessantíssima. Como que a gente está dentro dessa... respeitando esses ODS, né? Está acontecendo greenwashing ou qualquer outro washing que a gente puder olhar. E, para além disso, né, existem as certificações, que são as mais diversas, né? Existem diversas instituições que trazem esse tipo de certificação relacionada a ESG. Então, para mim é muito difícil separar o olhar de ESG de inovação. Eu não consigo não ver uma coisa relacionada à outra. Então, eu vou falar realmente assim como a métrica maior para mim, um investimento em P&D pensando em todo esse universo, né? Tudo que está relacionado a isso. Isso, e que é muito coerente, né, com quem de fato quer gerar alguma inovação, né, investir na pesquisa e no desenvolvimento. De fato. Letícia, uma pergunta que a gente recebeu aqui, né? Qual é o papel da governança e do ESG na inclusão de atividade de cidades inteligentes? E na prática, como é que cria uma governança que ajuda a criar cidades inteligentes no Brasil? O papel de ESG e governança nisso é fundamental, né? Fundamental, porque quando a gente está falando de cidade inteligente, a gente está falando de práticas mais sustentáveis, verdes, né? Mais relacionadas a absolutamente tudo, né? O que tem a ver com ESG. Só da gente falar cidade inteligente, ESG e governança, né? Afunilando, a gente consegue passar aí por umas 5 ODS, imagino eu. Então, o papel da governança nisso é justamente o de conseguir estabelecer políticas, de conseguir estabelecer os princípios, os valores de como essas cidades inteligentes, essas práticas, né, vão falar, por exemplo, de mobilidade. Como que devem funcionar as legislações, e aí eu estou falando de uma governança não apenas corporativa, né? Mas a governança corporativa também como um ator principal, né? Protagonista do estabelecimento disso, né? Como participante ativo do que precisa acontecer. Influenciando diretamente, inclusive, as políticas públicas, né? Então, e a gente vê muito desses movimentos acontecendo já. Isso já tem alguns anos, né? Às vezes fica difícil da gente fazer a correlação entre uma coisa e outra, mas é um puxando o outro. Então, a governança ESG, dentro de uma lógica de cidades inteligentes, está completamente relacionado. Atualmente, a gente está até já conversando sobre contratos e políticas públicas, inteligência artificial e o papel da governança em relação a isso, né? Tudo perpassa, tudo se conecta, tudo se conversa atualmente. Muito bom, nossa conversa tá ótima. Eu vou fazer uma última pergunta, porque a gente já até extrapolou um pouquinho do tempo, mas eu vou fazer a última pergunta e aí a gente encerra. Então, Letícia, como que você pensa o ESG contemplado na Lei da Inovação, né, de 2016, e de que forma que as universidades públicas podem desenvolver cooperativismo nessa temática? Nossa, dava para ficar assim um ano falando aqui. Mais um dia de mini curso. A gente pode pensar num desse, hein? Eu acho que vou tentar ser sucinta nisso, mas como que as universidades podem desenvolver cooperativismo nessa temática? Bom, como eu acabei de falar, eu acho que a gente não consegue separar um desenvolvimento de pesquisa, P&D, né, e PDI, né, se a gente for pensar na denominação atual,
sem passar por isso, né? Qualquer inovação que a gente for falar atualmente, qualquer tecnologia que a gente for falar atualmente, precisa estar relacionada a isso. A Tropos, ela nasceu, inclusive, de um esforço de trazer a universidade pública, o que vem de universidade, né, o que é desenvolvido em termos de pesquisa, das incubadoras e etc., para o mercado. Então, esse movimento ele não pode parar de acontecer, ele é o lógico, né, é uma dificuldade que a gente encara desde sempre, mas cada vez mais a gente precisa conectar isso com o tipo de tecnologia que a sociedade, que o mercado está demandando, né? Seja, quando eu digo tecnologia, eu estou querendo falar sobre desenvolvimento de inovações mesmo, né? Não estou falando de hard necessariamente, mas até de um aspecto social, como que a gente consegue conectar inovações metodológicas, né, teóricas mesmo, com o que a gente precisa, que a gente está vivenciando de fato hoje no nosso planeta. Então, a forma de desenvolver cooperativismo em relação a isso é promovendo cada vez mais o desenvolvimento, né, de pesquisa e inovações que estejam correlacionadas com o futuro, né, com o que a gente precisa para, enquanto sociedade, para desenvolver mesmo, né, para crescer. Então, não vejo outra forma. Eu acho que a gente precisa, as universidades precisam estar cada vez mais conectadas com não apenas o universo da academia, né? E vice-versa. Que é algo que vem acontecendo de forma crescente mesmo, né? Então, essa troca, né, esse compartilhamento de experiência e de conhecimento, ele precisa acontecer cada vez mais. E aí eu conecto isso com o que eu falei numa das questões que vieram lá atrás, né? A gente precisa entender a inovação e a pesquisa como algo já inerente dentro da melhoria contínua, do desenvolvimento dentro das empresas, e não como aquela área de P&D separada, laboratório, etc., né? Inatingível, né? Porque muitas vezes não cai na produção, não segue em frente, né? Eu acho que esses olhares precisam estar mais próximos cada vez mais. Isso mesmo, e a tendência é que cada vez mais haja essa proximidade, né, e essa convergência, né, desses assuntos, porque, como você deixou muito claro, né, na sua fala, Letícia, não tem como eles andarem mais de forma separada ou independente, né? Letícia, a nossa conversa está ótima, infelizmente eu vou precisar encerrar, que a gente já tem uma outra atividade já iniciada, dando continuidade, né, ao nosso evento. Mas eu queria aproveitar e agradecer mais uma vez a sua presença, a sua disponibilidade para estar aqui ao vivo respondendo as perguntas. Agradecer aos participantes que enviaram perguntas e aproveitar esse momento de interação ao vivo com você. Eu queria transmitir para você, né, diversos elogios que a gente recebeu no bate-papo. Os participantes disseram que a sua aula foi excelente, que a conversa foi muito rica. Ai, que E bom. de fato, né, foi bastante proveitosa e o mini curso foi realmente muito, muito bom. Muito obrigada por trazer tanta informação importante, né, tantos conceitos importantes, que eu tenho certeza que os participantes vão levar aí, né, na sua caminhada aí na área da pesquisa, do desenvolvimento e da inovação. Obrigada, Letícia. Eu que agradeço, Nayara, pela oportunidade e por toda a participação de todo mundo aqui. Foi um grande prazer. Que bom! E agora eu convido os nossos participantes a retornarem para a nossa plataforma do Iven 3 para acessarem a seção de pôsteres que já iniciaram e um ótimo evento para todos. E aproveitem que hoje é o último dia de evento, então um ótimo dia para vocês. Obrigada, Letícia, um bom dia. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia, pessoal.